Irmãos, nós estamos numa série de mensagens dos 10 mandamentos, vivendo o amor. Esse é o tema que nós temos pregado. E que desafio é trazer esse tema para os nossos corações. E durante esse tempo eu ouvi um pouco a equipe pastoral pregando sobre isso. E agora chegou a nossa vez de ministrarmos também sobre este tema. E eu queria convidá-los então a abrirem as suas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 20. E verso 15 é bem direto, como essas últimas 5 palavras e mandamentos que nós temos aprendido. O 8º mandamento é o amor íntegro. Não furtarás. Não furtarás. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos aprender nela, com ela, e sermos desafiados a viver uma vida santa e íntegra diante do Senhor. Nos ajuda nisso. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, grandes desafios para nós, que é atualizar a palavra de Deus para os nossos dias, atualizar os princípios do Senhor. E como mandamentos podem ter uma relação intrínseca bem forte com a nossa vida e com os nossos dias. Talvez coisas muito antigas, mas nunca tão atuais para os nossos dias. Desafios grandes para os nossos dias, que é viver o que a palavra de Deus está nos convidando. Mas eu queria convidá-los primeiramente a entendermos algumas coisas antes de entendermos a palavra furtar, que é entender os 10 mandamentos e por que eles estão no lugar aonde eles estão. E eu queria convidá-los a olharem aqui para o versículo 1 e 2, Êxodo 20, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Eu sou o teu Deus, que te tirou do Egito, da casa ou terra de servidão. Há algumas declarações que nos fazem situar aonde estamos. Deus tem algo muito importante a dizer para o seu povo, e há uma cena muito bonita de Deus levar seu servo a um monte para que ele pudesse receber ali um contato pessoal e falar alguma coisa direta para o povo através de Moisés. Por isso há essa expressão, Deus falou. E o que Deus falou é a coisa mais importante para nós. Nós estamos aqui porque queremos ouvir Deus falar. Não queremos ouvir sobre as nossas emoções ou sobre os nossos sentimentos, mas queremos ouvir o que a palavra está nos dizendo ou o que Deus está nos querendo falar através da sua palavra. E
que Deus então revela a essas pessoas? O versículo 2 faz 3 declarações e eu queria fazer um preâmbulo dessas 3 declarações. A primeira é: eu sou o teu Deus. É esse sentimento de propriedade. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Deus. Há uma declaração do próprio Deus dizendo: olha, eu sou tudo para você. Eu sou tudo que você precisa. Eu te criei. Eu tenho um manual. Eu sei como é que você funciona. Eu sou o teu Deus. A outra declaração diz respeito ao passado e ela nos remete a esse lugar da onde Deus nos tirou, uma ação no passado dizendo assim: olha, eu te tirei da onde? Da terra do Egito. Já é uma ação concluída, isso já aconteceu. Eu te tirei de uma escravidão, de um domínio. Pessoas que eram ali exiladas, pessoas que eram escravizadas, agora não mais estão debaixo daquela servidão, daquela escravidão. E a terceira declaração é: eu tirei vocês da casa de escravos. Eu tirei vocês da casa de servidão. Vocês não são mais escravos, agora vocês são livres. Essas 3 declarações formam um contexto muito importante para a gente entender por que dos 10 mandamentos. Porque nós temos a ideia de que cumprindo os 10 mandamentos, nós vamos chegar a algum lugar, ou obedecendo esses 10 mandamentos, como se isso fosse uma ponte para a salvação, ou como se isso fosse uma condição para sermos salvos, ou como se isso pudesse garantir, a nossa obediência a esses mandamentos pudesse garantir que estamos seguros. Mas antes da declaração dos 10 mandamentos, há uma declaração de Deus falando para mim e para você que Ele é o nosso Deus, independente se você obedece ou não. Que Ele te tirou da casa de escravidão, você obedecendo ou não. Que Ele faz de você um homem e uma mulher livre por causa dEle e não por causa da minha ou da sua obediência. O foco aqui não é em leis jurídicas, um código jurídico, mas há aqui um código da aliança. O que eu chamo de um código que está em Deus em primeiro lugar. Ele começa em Deus. Ele vai desembocar, claro, numa obediência humana, minha, numa resposta, mas ele começa em Deus. Deus é o nosso Deus. Deus nos tirou do Egito e Deus nos tirou da casa de servidão. Portanto, as leis e penalidades, elas fazem parte de um movimento posterior. Há uma expressão do uso da lei. Existem 3 usos da lei. Existe um uso político da lei. A lei como uma função social, política, de organização de uma sociedade. Existe o uso pedagógico da lei, como que ensinando ou revelando que nós precisamos de algum tipo de ordem, porque senão nós vamos nos perder. Mas há também um uso didático da lei, que a teologia reformada traz, que é essa lição didática de nos ensinar um modus operandi, uma maneira de como agir ou de como vivem aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram tirados do Egito e aqueles que não mais pertencem à casa dos escravos. Como que eles vivem? Onde andam? O que comem? O que fazem? Portanto, há um novo lugar entre
o capítulo 19 e o capítulo 24 do Êxodo. No capítulo 19, versículos 5 e 6, Êxodo 19, 5 e 6, há uma declaração de Deus dizendo assim: olha só o que o Senhor está nos dizendo. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha, o quê? Aliança. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. É essa aliança que Deus quer que Moisés transmita ao povo. E há no capítulo 24, lá na frente, no versículo 7, uma resposta a esta ideia. Olha lá, em seguida leu o livro da aliança, o que ele recebeu lá no monte, para o povo, e eles disseram, vamos falar juntos? Faremos tudo que o Senhor ordenou. A aliança começa em Deus, mas também é respondida pelo seu povo. Meus irmãos, há algo muito especial sendo colocado aqui. E Calvino, nós estamos no ano de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Calvino diz assim: a lei é o melhor instrumento para capacitar os crentes a aprender diariamente a seguir a vontade de Deus. Está lá no seu livro As Institutas de Calvino, essa declaração de que a lei pode ser um instrumento, é um instrumento para capacitar os crentes a aprender, é essa função didática. Calvino dizia que a igreja é a grande mãe ensinadora. Nós vamos aprendendo, nós vamos vendo como devemos nos comportar. Mas o que nós precisamos entender é que isso não é condição para a nossa salvação. Mas isso já é uma resposta daqueles que são salvos. Porque aqueles que já são povo de Deus, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que foram tirados do Egito, da escravidão, do pecado, eles têm um modo de vida diferente. E por isso há prazer em obedecer à lei. Por isso há um olhar para a lei não como um legalismo, mas como uma preservação, como um cuidado, como uma orientação para a vida. É assim que nós precisamos entender os 10 mandamentos. E é tão interessante você olhar que do versículo 3 de Êxodo 20 até o versículo 17, que ali estão as 10 palavras mesmo, dos 10 mandamentos, não há penalidades. As penalidades vêm depois, no capítulo subsequente. Se você não cumprir ou não fizer isso, se você não honrar o pai e mãe, e se você tiver outros deuses, ou se você furtar, ou se você fizer qualquer coisa, as penalidades vêm depois, porque o princípio é mais importante do que a lei. O que Deus está ensinando é isso. Porque mesmo que eu e você não consigamos cumprir, pela graça de Deus nós somos alcançados e somos salvos. Amém? Lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, há uma declaração maravilhosa. Efésios 2, do versículo 1 em diante. Olha só o que a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante. Será que nós temos aí, Vitória? A palavra de Deus diz assim:
Chegou agora a palavra de Deus. Não, é Efésios. Desculpa. Efésios. Alguém já achou aí na sua Bíblia? Como é que começa aí? Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, como andastes outrora, ação no passado, do jeito que vocês viviam antes. Segundo o curso deste mundo. E agora? Versículo 2, o que diz aí? Nos quais vocês andavam outrora e seguiam o presente ordem deste mundo, o poder do ar do Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Mais um. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, filhos da ira. E agora vem uma expressão fantástica. Todavia, entretanto, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça sois salvos. Versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, pelas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É o que Deus está fazendo. É o que Ele faz por mim e por você. Por isso a gente precisa entender qual é o papel dos 10 mandamentos. Nós também precisamos entender a palavra furtar. Não roubarás, não furtarás. O verbo hebraico ganav, que no grego tem uma expressão kleptos, que vem lá do kleptomaníaco, né? A pessoa que tem um problema de querer subtrair coisas. No latim a palavra é a plagium. Estou me arriscando aqui com os da área do direito aqui. O plagium é também uma colocação usada para furtar no sentido de um sequestro. Quando alguém era sequestrado para ser usado como escravo. Por isso a expressão plágio. E depois a gente vai entender ela como ela se dá nas cópias, ou quando nós subtraímos alguma coisa para escravizar. A palavra roubar, ela tem vários sentidos. Nós podemos entendê-la na lei mosaica e entendê-la também nos dias atuais. Na lei mosaica, nós vemos também a diferenciação para furto e roubo. A lei mosaica falava de um tipo de furto que acontecia de dia, e isso tinha uma penalidade diferente para um furto que acontecia à noite. Aí nas escrituras, Êxodo 22, de 1 a 15, nós vamos ver várias formas. As penalidades, na verdade, que vão fazer essa diferenciação. E também na lei mosaica tem essa palavra como sequestro para escravizar. Na sociedade atual, nós temos essa diferenciação e também nas suas penalidades de furtar. Furtar é subtrair a coisa alheia, mas com o dono ausente. O dono daquela coisa não está lá perto.
O roubo é a subtração de uma coisa alheia na presença da vítima, mas também sem violência. Bateu a carteira, sabe aquela bateção de carteira? Alguém foi lá, puxou a carteira aqui, roubo. Nós temos também o assalto. Sabe o que é um assalto? É uma ação, um ataque de súbito. Alguém subtrair com ameaça, ó. Passa a grana aí. Dá a chave do carro. E com violência. Latrocínio é o roubo seguido de morte da vítima. Há essas diferenciações. Portanto, o uso dessa palavra, ela precisa ser entendida em cada circunstância e para cada penalidade, para cada ação há uma penalidade diferente. Por exemplo, se você roubasse um boi de alguém, gente, não façam isso pro leilão, viu? Não vai roubar boi de ninguém. Roubou um boi do camarada lá. E se você fosse pego com o boi ainda vivo, você devolvia aquele boi. E tinha uma multa, como se uma penalidade ali, de devolver um outro boi. Mas se por um acaso você já tivesse esquartejado o boi e vendido a picanha, a costela, já desossado esse boi, a penalidade é maior. Você tinha que devolver 4 bois. Se você não tivesse grana e não tivesse 4 bois para devolver, você teria que ser vendido como escravo para poder pagar a dívida. Interessante como as leis traziam suas penalidades de forma a corrigir, mas também preservava o ladrão, porque também não iam matar o cara porque roubou um boi. Preservava aquele que cometeu um ato ilícito, porque ainda tinha chance de mudar, de se arrepender, e tinha chance de voltar atrás e de poder restituir. Vocês lembram de Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 8. Zaqueu era alguém que cobrava impostos para os romanos, e ele era um judeu, mas ele extorquia, ele cobrava muito mais. Quando ele se arrepende, qual que é a postura dele? Eu vou devolver tudo que eu roubei. E se eu defraudei alguém, se eu abusei de alguém, eu vou devolver quantas vezes? 4 vezes mais. 4 vezes mais. Cabia uma restituição. Cabia uma maneira de como você poderia consertar isso. Agora nós precisamos entender que o roubar ou furtar está dentro de um contexto, de uma cultura de corrupção. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Há um livro que nós estamos lendo aqui na equipe pastoral, esse livro aqui do Israel de Azevedo. E esse livro fala aqui de alguns modos de roubo. E nós vamos falar um pouquinho de 10 modos de roubo. Olha lá. Uma empresa que trata mal o seu empregado e um empregado que trata mal o seu patrão, talvez roubando tempo, talvez enganando. Ambos estão roubando. Vamos lá, por favor. Quem não fornece um serviço que já foi pago, você pagou por um serviço, mas você não é atendido nesse serviço, está roubando. Quem frauda imposto de renda, está roubando. Governo que não usa os impostos para fazer
para os fins devidos, porque os impostos têm uma finalidade, ou da área da saúde, ou da área da educação, para os projetos sociais, enfim, governo que não cumpre o seu papel está roubando. Vamos lá. Quem pede emprestado e não devolve, tem os ladrões da alegria. Já viram o ladrão da alegria? Você conhece o ladrão da alegria? Você já viu algum ladrão da alegria? Quem já viu? Levanta a mão aí. Ladrão de alegria. O ladrão de alegria é interessante, porque ele rouba a tua alegria. Ele não está satisfeito com o que você tem, sabia? Não é que ele quer pra ele. Na verdade, ele não quer que você tenha. Esse é um tipo de inveja. Eu acho que essa talvez seja uma das melhores definições de inveja para mim. Inveja para mim não é querer o que o outro tem, mas é não querer que o outro tenha. São ladrões de alegria. Não pode ver uma coisa dando certo, não se alegra, não dá os parabéns, não elogia. Gente que fica roubando o elogio, dá o elogio pro outro. Para de roubar o elogio. Para de defraudar. Dá a honra a quem merece honra. Cumprimente as pessoas que fizeram alguma coisa certa. Se você vê alguém fazendo alguma coisa certa, diga isso a ela. Não retenha essa honra, essa bênção. Não roube isso. Vamos lá. Aproveitar-se de fragilidades de segurança pública, ou greve, ou acidentes. Vou dar um exemplo. Um caminhão derrubou uma carga lá na estrada. A carga está toda espalhada na rodovia. As pessoas vão lá e subtraem, porque não tem a presença de alguém da segurança pública. Nós vimos isso no estado do Espírito Santo de maneira absurda. Saques às lojas no Nordeste e em alguns outros lugares do nosso país. Essas coisas acontecendo rotinamente. Esses dias no Rio de Janeiro com o caminhão dos Correios. Não é só quem põe a arma na cabeça do motorista, mas são aquelas pessoas que se sentem no direito de subtrair a coisa alheia. Um dia nós estávamos fazendo um acampamento aqui lá no Terra Park, e nós estávamos vindo de lá do Terra Park com um caminhão cheio de colchões. Nós devíamos ter uns 200 colchões. E nós amarramos direitinho. Voaram uns 60 colchões. Nós íamos trazendo aqueles colchões. Vocês não acreditam. As pessoas passavam, paravam os carros, enfiavam os colchões dentro dos carros e eu, o Alan, gritando: não, pelo amor de Deus, nós temos que pagar esse colchão. O Zezinho vai brigar com a gente, o Zezinho é tesoureiro. As pessoas simplesmente pegavam aqueles colchões. Interessante, né? As pessoas estão... Vamos lá. Mente para obter descontos e vantagens. Gente que falsifica carteirinha de estudante para poder entrar no cinema. O cara tem a carteirinha que já está amarela da faculdade. Ele estudou lá em 1900 e Coronel Manuel Goulart. E aí ele usa aquela carteirinha lá ainda, né? Para não falar das isenções de impostos, para não falar nas declarações de pobreza, para não falar na adulteração de pensão alimentícia, dizendo que não tem, que não pode, que não tem jeito. Ai, ai, ai.
Isso aqui, ó, dá o troco a menos. Ou não devolve quando recebe a mais. Vamos passar para frente. Põe o ponto 11 aí, o 11. Não tem o 11, roubaram. Foi uma piada, gente. Olha lá, cultura da corrupção. Olha como é que está a cultura da corrupção. E o nosso nível de entender corrupção. Algumas pessoas chamam isso de sabedoria popular. A interrogação, sabedoria popular? Vergonha é roubar e não poder? Vocês sabem. A ocasião faz ladrão. O legal é a mãozinha, que tem gente que já faz assim, a mãozinha. Achado não é quem perdeu? Relaxado. Quem falava isso na escola, gente? Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Eu confesso que eu já fiz isso com meu irmão, quando eu queria usar as camisetas dele. Eu achei no seu guarda-roupa. Vamos lá, entendendo um pouquinho mais a nossa cultura. Vocês sabem que na cultura brasileira tem alguns elementos bem interessantes. Eu estava olhando um site lá, o Transparency International, e lá estava dizendo o seguinte, que o Brasil está ocupando agora a posição de número 79 no ranking dos países mais corruptos. Nós já fomos 72, agora estamos 79. Está melhorando. Será? Lá diz assim: 1 em cada 4 brasileiros cometeram um suborno nos últimos 12 meses. 1 em cada 4 brasileiros cometeram um suborno nos últimos 12 meses. É aquele molhar a mão do guarda, dar uma cervejinha aí, para poder passar aqui, ali, poder estacionar aqui, ali, aquela coisa. Isso aí também vale como suborno. O Datafolha, nós ouvimos uma pesquisa sobre 10 formas de corrupção mais cometidas entre os brasileiros. Olha lá. Escuta aqui, ó. Compra e venda sem nota fiscal, é a primeira. Não declarar imposto de renda. Subornar o guarda para evitar multa. Falsificar carteirinha de estudante, tá aqui. Dar ou aceitar troco errado. Roubar TV a cabo. A Sky. Opa, fala Deus. Furar fila. Comprar produto falsificado. Bater o ponto no lugar do colega. Falsificar a assinatura. Isso tem sido parte da cultura brasileira. Eu quero fazer algumas perguntas antes de concluir com vocês, para refletir. Algumas questões. Você já roubou alguma vez? Não precisa olhar, não precisa piscar, não precisa dar cutucão do lado. Quais são as suas tentações nessa área? Você consegue perceber a necessidade de restituir alguém? Será que o Espírito Santo te incomoda hoje a restituir alguém? Ou seja, em honra, ou seja, em elogio, ou seja, nas ideias que você subtraiu, ou seja, num pedido de desculpas, ou seja, num pedido de perdão.
ou seja, financeiramente. Eu quero alertar cada um de nós, isso aqui é para mim e para você. Isso não prescreve. Isso não prescreve. Não caduca. Certa vez Deus, através do profeta Malaquias, fez uma denúncia para o povo dizendo assim: vocês me roubam. Vocês me roubam. Malaquias capítulo 3. Sabe o que eles perguntaram? Em que nós te roubamos? O que nós estamos fazendo que o senhor está triste aí, está bravo? Vocês me roubam aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Eu não sei se faz sentido para você. Talvez o nosso olhar é muito distante, a gente só pensa em roubo e em colocar a arma sobre a cabeça de alguém. Mas eu não sei quantos iPhones a gente está declarando quando a gente vem dos Estados Unidos, porque talvez esse seja também um dos públicos que a gente está conversando. Eu não sei o quanto isso tem a ver com a nossa vida em se colocar diante de Deus e perguntar: Deus, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero responder aos desafios que o Senhor tem para mim. E aí eu quero terminar com alguns desafios. Primeiro desafio. O desafio do contentamento. Toda suficiência está em Deus. O Salmo 62, eu acho um dos salmos mais lindos da Bíblia. Lá diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha esperança, a minha forte rocha, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação, estão em Deus a minha confiança. Alguns homens estão me empurrando, como se eu fosse um muro prestes a cair. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Salmo 128, versículos 1 e 2. Salmo 128, você pode colocar aí para nós? Salmo 128, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Como é feliz meus irmãos, a felicidade, a prosperidade estão em Deus. Em Deus, Ele é a nossa suficiência, Ele é tudo para nós. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, não o homem que subtrai qualquer coisa. Agora o Salmo 62, ainda o versículo 10. Olha lá, Salmo 62, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Por mais que venhamos a ganhar ou a juntar qualquer que seja a quantia, o valor ou a facilidade, nós precisamos entender que o nosso contentamento e a nossa felicidade estão em Deus.
Não há sono para aquele que confia e se garante na extorsão. Não há paz, não há sossego. Não dá como para ficar, para viver bem. Isso te atormenta, é um demônio, é algo que vai te perseguir. E hoje é dia de dizer não. E hoje é dia de dizer, Senhor, eu me arrependo. E hoje é dia de dizer, chega. E hoje é dia de dizer, não mais aquela velha história. O Senhor já me tirou da terra do Egito. O Senhor já me tirou da casa de servidão. Eu sou teu Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Pare de fazer comparações com o que os outros têm, ou com o que as pessoas conseguem conquistar, mesmo no sucesso profissional, no trabalho delas, ou na vida que elas têm. Contente-se em Deus, seja pleno e satisfeito em Deus. Amém, irmãos? Segundo desafio. O desafio da paternidade de Deus. Tudo que precisamos é o quê? Descansar no Pai. Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 12 diz assim: Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se o filho pedir ao pai um pão, será que lhe daria uma pedra? E se lhe pedir um peixe, será que lhe daria uma serpente ou uma cobra? Vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos? Ainda mais o vosso Pai Celestial. Se vós que sois maus, sabem chorar quando vê uma apresentação dessa, dar um presentinho, um agradinho para o filho, ainda mais o Pai que vê todas as coisas. Ainda no capítulo 6 de Mateus, versículo 25 até o 34, diz lá: Não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir. Não é o corpo mais do que o alimento? Por que vocês estão preocupados? Observai as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta. Olhem para os lírios do campo. Eles nascem hoje, à tarde secam, logo são lançados ao fogo. Mas eu digo que nem Salomão se vestiu com tanta beleza que tem os lírios do campo. E vós, não valeis muito mais do que as aves ou do que os lírios do campo? Os gentios é que ficam preocupados com essas coisas. Porque o vosso Pai Celestial é que cuida de vocês. Mateus 6, de 25 a 34. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a descansar na paternidade de Deus. Isso precisa fazer diferença na nossa vida. E por isso eu não preciso subtrair nada de ninguém. Há um princípio de que Deus é o meu Deus. Ele me tirou do Egito, Ele me tirou da casa de servidão. E por isso eu descanso no cuidado paternal que Ele tem comigo. Amém, irmão? O que está te preocupando? O que está fazendo te corroer por dentro? Quais são as necessidades? Será que há uma necessidade? Será que há uma conta para ser paga? Será que há alguma aflição que justifique a ansiedade? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Romanos capítulo
8, versículos 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? Qualquer coisa. Mas qualquer coisa vem tudo depois de Jesus, porque Jesus é a pessoa mais importante, é o bem mais precioso. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus está nos ensinando a dar. Deus está nos ensinando a dar. Terceiro e último desafio. O desafio do quê? Da generosidade. Olha só o versículo 12 do texto de Mateus, que nós já falamos ele aqui. Mateus 7,12. Vamos ler juntos? Assim em tudo. O que você quer que façam a você? Quais são as suas expectativas? Você quer receber? Você quer ser abençoado? Você quer ter oportunidades? Você quer talvez ter elogios ou reconhecimento? Faça isso aos outros. Comece em você. Deus deu o exemplo falando, olha, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, eu dei o meu filho o que eu tinha de melhor. Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios 4, 28. Olha o que as escrituras nos dizem. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o quê? Algo útil com as suas mãos. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Quando eu era do Egito, eu roubava. Quando eu era escravo, eu roubava. Agora nós somos livres. Agora eu trabalho e abençoo. Meus irmãos, há algo surpreendente que pode mudar e transformar a minha vida e a sua vida. Na generosidade. Abençoando pessoas. Inclusive os que te roubaram. Existem testemunhos de irmãos aqui maravilhosos, de gente que foi saqueado na sua empresa pelos seus funcionários, de gente que tem experiências tristes, de gente que os decepcionou, mas você pode dormir em paz, sabe por quê? Porque você decidiu ser generoso e falou assim, olha, eu quero mostrar para você que Deus me sustenta. E por mais que tenham me levado isso e aquilo, eu tenho a Deus. E Ele é tudo para mim. E quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande por vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E sabe o que eu faço diante dos inimigos? Eu preparo uma mesa na presença deles. E eu sirvo o alimento para eles, a ceia para eles. Eu unjo a minha cabeça com óleo, o cálice transborda. Sabe por quê? Quem faz isso é certo que bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém?
quero terminar com essa frase de John Wesley. John Wesley diz assim, vamos ler juntos? Ganhe, poupe e doe. Vamos colocar em pé, vamos orar. Eu queria convidar você ainda nesses minutos, a deixar que o Espírito Santo de Deus traga sobre a sua mente algo que eu, você, porque os mandamentos são para nós. Eu e você precisamos nos arrepender. Eu e você precisamos talvez restituir. Eu não estou aqui para acusar você de nada, de forma alguma. Mas o Espírito Santo não desiste de mim, sabe? Ele me ama, apesar de mim, apesar de não conseguir cumprir os mandamentos. Mas hoje eu quero me posicionar dizendo, Senhor, eu quero me arrepender e me ajuda a consertar essa área da minha vida que precisa de uma transformação. Senhor, eu aceito o desafio de contentar-me com o que o Senhor tem para mim. Eu aceito o desafio de descansar na paternidade do Senhor. E eu também aceito o desafio de ser generoso. E abençoar da mesma maneira como eu queria ser abençoado. Elogiar como eu queria ser elogiado. Reconhecer como eu queria ser reconhecido. Receber presentes. E dar presentes como gostaria de receber. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, amor abnegado, que se doa, o amor de Deus, nosso Pai, a presença, consolação, conforto do Espírito Santo, estejam sobre nós, para que sejamos generosos e assim transformemos o mundo, a nossa casa, os lugares por onde quer que estivermos. Porque o Senhor tem uma aliança conosco. E nós queremos responder a essa aliança. Em nome de Jesus. Amém.